apresentar. Compartilhando a tela. Você avisou, Rafa, que hoje é uma aula em dupla. A gente ia ter aqui Catiúcia com a gente hoje, mas ela, né, não está bem de saúde e a gente está remarcando essa conversa, que é maravilhosa, viu? Recomendo todo mundo participar. Catiúcia, que fiz aula com ela, contei para vocês ontem na hora que a gente entrou rapidinho, né? E foi maravilhoso. Vamos torcer para ela ficar bem e voltar aqui até nas próximas sextas aí. A gente também conta quando vai ser. Gente, procura o Instagram da Catiusca e sigam ela, por favor. Ela é uma aula em cada palavra que ela escreve lá. Ela é fantástica, assim. Eu sempre fico com inveja da Grazi. E assim, né, eu falo isso várias vezes. Já tive inveja do cabelo dela. Aí ela tem umas amigas assim, tipo a Catiusca, assim, ó. Eu sou tiete da Catiusca mesmo. Ela é fantástica. Sigam lá no Instagram. Não é difícil, gente. Eu acho que só tem ela de Catiusca naquela rede. Mas quando você bater o olho nela, você vai ver que mulher poderosa. Tá Isso dando é pra ver verdade. ainda? Aqui já apareceu, Rafa. Já? Ótimo, Já. então. Pessoal, vocês estão bem? Alguém quer falar alguma coisa? Fernandinha chegou. Boa noite, Fernandinha. Ana Luísa chegou também. Olha, o Gui chegou. O Gui é meu apoio, sabe, Grazi? Quando o pessoal me deixa sozinho, ele fala, sim, professor, não, professor. Aí, Aí, tá vendo? aí, ó, maravilhoso. Fica com a gente aqui, viu, Gui? Beleza. Boa noite, Então, galera. Boa noite. então vamos lá, né, Rafa, numa aula pareada aí de nós dois para falar sobre um assunto, né, que ao menos assim, é um assunto que eu tenho refletido muito aí nos últimos anos, que é esse tema, né, de vidas negras e imagens de controle. A gente vai explicar um pouquinho, mas eu acho que é bem legal, né, eu e Rafa, a gente contar um pouco, né, das nossas trajetórias aí e como é que a gente se conecta com essa conversa e depois vai ter um momento que vocês também vão participar com a gente, contando como é que cada um de vocês se conecta com esse tema, se já ouviram falar, já teve alguém aqui que já ouviu falar em imagens de controle? O Gui tá aí para falar para a gente não, ou sim? Não, Não. não sei. Então vamos ver até o final, vamos ver se a gente consegue, né, trazer esse tema. Tem um livro escrito sobre isso, assim, a gente poderia ficar aqui um tempão explicando, mas a gente vai trazer com as nossas versões, né, com as nossas percepções sobre o tema também. E aí, Rafa, como você está ali na frente, na fotinha, lógico que a gente escolheu as fotos da gente bem bonitas ali, né? O material é nosso, né, Rafa? Vamos gastar a nossa imagem aí também. Mas conta pra gente um pouquinho, Rafa, assim, da sua história, a conexão com o tema. E aí, pessoal, assim, essa imagem aí é muito Photoshop, tá bom? Porque tem dois jeitos da gente ficar bonito na foto, né, Gui? É com dinheiro no bolso ou com Photoshop. E eu vou ter que recorrer ao Photoshop nesse momento da minha vida. E aí, galera... Não, Gui, você vai ver, com Photoshop dá, filho. Mas agora vamos lá. Photoshop melhor que dinheiro no bolso não existe, né? Tipo assim. Mas a Grazi traz esse tema aí com muita importância, tá, gente? E aí é muito orgulhoso para mim falar isso, porque a Grazi é a nossa referência, viu, gente? A Grazi não é professora, ela é referência. Sabe quando você fala assim, tem dúvida? Manda mensagem para a Grazi que ela entende. A Grazi tem refletido sobre isso e eu acho que a gente tem acompanhado isso, né? O quanto que essa ideia das vidas negras importam, elas precisam ser discutidas. E aí, quando a gente faz isso, o que a gente propõe e o que eu me proponho, acho que a Graça também, é fazer esse letramento racial, da gente poder entender qual que é o nosso lugar no mundo, porque o nosso corpo, enquanto corpos negros, são corpos políticos. E a gente demora para perceber isso, gente. Numa sociedade como a nossa, né, em que a gente tem massacres como, igual a gente falou sexta-feira, os massacres de Jacarezinho, e a gente tem toda uma história de escravidão, não entender o nosso corpo enquanto um corpo político é muito delicado.
É muito delicado. E a gente demora para ver as violências que a gente sofre por causa disso. Então, eu pessoalmente tenho tido contato, a gente sempre teve contato com o tema, né? Não sei se eu posso estar muito errado, mas a gente para perceber ele quando a gente começa a acordar para algumas coisas. E aí eu comentei com a galera do ano passado e eu tenho comentado muito isso. O quanto que eu consegui parar para pensar sobre isso, principalmente a partir do nascimento da minha filha, de que eu falava assim, olha, eu vivi isso tudo, eu tenho toda essa história e eu preciso repensar qual é a história que eu vou contar para ela. Então, tomar contato com esses temas, gente, e aí vem uma outra delicadeza também, que a gente vai discutir um pouco nessa aula, que eles vão mexendo em lugares nossos que a gente vai aprendendo a silenciar. E a gente vai aprendendo a silenciar porque a gente vive nessa sociedade. Então, a ideia da gente estar sempre carregando uma carteira de identidade, a ideia da gente estar sempre com nota fiscal das coisas, né? Eu estava percebendo um comportamento meu muito delicado, principalmente com essa pandemia toda, em que o único lugar social virou supermercado, que eu aprendi desde muito novo que a gente não pode comer dentro do supermercado. Né? Eu não posso comer dentro do supermercado. Porque a gente sempre estava sendo acusado de roubo. E aí, toda vez que eu entro no supermercado tem tanta gente comendo, eu acho que é um absurdo. Tipo assim, nossa... E aí a gente entende que existe um grupo de pessoas que, pela sua cor de pele, eles são alvos e outras que não são. Que para eles são consumidores. Enquanto que uma pessoa que vê aquele segurança do supermercado, que vê um negro comendo, provavelmente vai achar que ele vai tentar roubar aquilo, que ele não vai passar pelo caixa. Enquanto que uma outra pessoa, né, branca, ela sempre vai passar despercebida. Não, ela está comendo e depois ela vai pagar. A gente está sempre sendo colocado como suspeita. E entender esse lugar nesse nosso mundo machuca muito, né? Machuca muito no sentido que a gente precisa olhar para isso e falar assim, meu Deus, a gente está falando disso o tempo todo, porque isso acontece com a gente o tempo todo. Então, nesses últimos... Oi, pode falar. Isso também acontece muito com a pessoa pobre também, não é só questão de ser negro, né? Apesar que, ainda mais nós brasileiros, né? Nós somos mestiços, não tem ninguém aqui para falar que eu sou branco. Por exemplo, eu sou branca, do nariz largo, dos lábios grossos, do cabelo amarelado seco, eu sou neta de negra, baiana, nossa, minha avó maravilhosa, só saudades. E assim, é difícil você falar, tem um brasileiro aqui que ele é branco, ele é branquinho. Não tem nada disso, branco só se for a cor mesmo, mas a raça, somos mestiços, né? E quando eu me lembro bem que eu era criança, e eu no supermercado com a minha família, e aí, nossa, mas o moço olhou com tanto olhar de preconceito, porque a gente estava comendo um salgadinho, acho que com fandangos na época, e aí ficou olhando para a gente, só faltou perguntar, e aí, vocês vão pagar? Porque a gente era pobre. Ô, Fernandinha, você traz pontos aí muito legais para a gente poder conversar. E aí, essa discussão, eu acho que ela é muito forte, assim, Fernandinha. Mas, assim, só para te colocar alguns dados bem importantes, assim. Apesar de tudo isso, eu acho que você está com muitos pontos legais para a gente poder conversar, mas existe uma coisa, e aí não estou falando de você, tá, Fernando? Estou falando da nossa sociedade, que, além de tudo, enxerga sempre o negro enquanto uma pessoa inferior. Por mais que a gente... E aí você está muito correto na hora que você falou assim, a gente é muito misturado e tal, né? Se a gente vai para fora, se a gente vai para os Estados Unidos, para a Europa, todo mundo aqui vai ser chamado de latino e por aí vai. Só que aqui dentro, a gente começa a ver que as pessoas, elas vão diferenciando o negro. E aí vem uma coisa que é muito delicada, viu, Fernandinho? Não importa a situação econômica dele. Então, por exemplo, sabe aquela vontade que a gente tem de falar assim, olha, eu vou juntar dinheiro para comprar uma coisa legal. E aí, uma vez eu caí no erro de, por exemplo, ir para o BH Shopping. Eu fui muito maltratado. E não era por uma questão financeira, era por uma questão racial. Então, assim, eu contei isso para a galera da última vez, que, assim, eu trabalho numa escola que é lá em Nova Lima. Não sei se vocês conhecem, atrás do BH Shopping, o Santo Agostinho de lá. Já viram? É lindo a escola. Eu ouvi falar, mas não conheço. Então, ela é enorme. Por exemplo, né, assim, vou te falar assim, eu dava aula para a filha do Rogério Flauzino, do J Quest, para a filha do Samuel Rosa. Você entendeu o nível da galera? Que chique! Só que aí, olha você vê, Simone, e isso é muito interessante. Então, a gente está falando que eu estou ali numa alta elite de BH.
E os funcionários de lá, os funcionários, que eram tão funcionários quanto eu sou, eles não me reconheciam enquanto professor. Entenderam? Então, uma coisa difícil, né? A pessoa ser tão pobre de espírito assim. Mas aí, Fernando, qual que é o grande lance, né? E aí o Silvio Almeida e até a Patrícia Rios, ela traz um pouco disso. A gente está estruturado numa sociedade racista. Então, Fernanda, e aí eu vou te falar assim, o segurança, que é um grande, é um cara muito bondoso, muito legal. Ele não me deixava entrar na escola enquanto eu não tivesse com crachá. Ridículo isso, né? Todos os professores passavam pela portaria. Então ele só virava e falava assim, né? Eles viravam e falavam assim, professor, eles entravam. E aí tem um grande amigo meu, né? Que ele é branco e tal, da minha altura, assim, e ele é super avacalhado, a gente é pobre também, todo mundo junto. E aí ele, tipo assim, a gente parou o carro um do lado do outro, ele foi na frente, porque eu sou muito mais avacalhado, e ele entrou. E aí na hora que eu fui entrar, eu falei a mesma coisa, não, eu sou professor. Ele falou assim, mas cadê o crachá? E eles não me deixaram passar. Então, Fernanda, a gente ainda tem no Brasil, além do componente social, a gente tem um componente racial muito forte. Então, por exemplo, eu cresci num bairro bem periférico, que é o Califórnia, não sei se vocês conhecem. E aí, isso era muito claro. Quando a gente estava na rua, os meninos, todo mundo igual, todo mundo sem camisa, todo mundo esfarrapado, todo mundo sangrando, mas as crianças negras sofriam mais batidas dos policiais. A gente já é pressuposto estar naquele lugar. E aí a condição econômica, ela realmente é uma separação, Fernandinho. Mas a questão racial, ela coloca a gente num lugar diferente. Sabe? É verdade. Eu não posso deixar de concordar, né? Porque sim, é verdade. Assim, eu não estou falando que, por exemplo, as pessoas pobres não passam por isso. Mas uma pessoa que, por exemplo, é negra, passa por isso também por ser pobre e também por ser negra. E aí, assim, Fernanda, vou te falar assim, de pequenos episódios. Festa, tá bom? Sempre que eu vou em qualquer tipo de festa, tipo casamento, festa de 15 anos, eu sempre sou confundido com segurança, ou com porteiro, ou com manobrista. Sendo convidado nas festas. Isso entende? É chato, mas por outro lado, eles não deixam de ser iguais a qualquer um outro, e são trabalhadores também. Sim. Mas é chato. Não. É chato pelo sentido assim, sabe quando eles não conseguem me ver fora do lugar do trabalhador? Eu não posso ser o convidado de uma festa. Entende, Fernanda? Nossa, eu entendo sim. Então, o componente racial, ele tá junto com o componente social. Tem uma menina que eu gosto muito aí, que chama Grada Quilomba, ela vira e fala assim, olha, uma mulher negra, ela tem que falar que uma mulher é negra. Uma mulher branca pode falar que ela é uma mulher. Agora, um homem branco, ele fala que é uma pessoa. Existem essas categorias na nossa sociedade, entende? A gente, e aí é muito claro, né, Fernanda? Eu não sei se alguém aqui é policial ou quer ser policial, mas quando a gente pensa, fala assim, a gente fez uma operação militar no Jacarezinho e matamos 28 pessoas, todo mundo pensa em pessoas negras morrendo. Agora, quando a gente fala assim, aquele fulano de tal virou bilionário, ninguém pensa num negro virando bilionário. Entende, Fernanda? Então, assim, o componente social é muito forte. Mas agora o racial também é muito forte. E aí a gente vai discutir um pouco hoje sobre o componente racial. Porque, assim, ele dói assim, na gente, porque a gente tem esse passado todo. Ontem foi o 13 de maio, e a gente ainda precisa lembrar para a galera que não foi a princesa Isabel que libertou os escravos, né, os escravizados. Foi exatamente a luta de uma população negra que fez isso acontecer. Que a princesa Isabel é reconhecida, mas a luta não é dela. Sabe, assim, ela deu uma canetada, que até hoje a gente precisa discutir. Será que deu certo, não deu? Teve aquela mulher no começo do ano que estava em condição de escravidão dentro da casa daquele professor. Vocês lembram aqui no sul do Minas? Vocês lembram disso? Repercutiu bastante na mídia? Sim, ele teve que pagar, acho que foi 30 salários mínimos. Não, sim, algo bem pequeno. Para mim tinha que, sei lá, virar aquele cara do avesso. Mas entende assim? Olha para você ver, a gente está falando de um processo de abolição da escravatura que, né, tem todos os problemas dele, e até hoje, 2021, a gente tem pessoas em condições de escravidão. Né? É tudo muito triste. Você falando sobre isso só me lembra do epitemicídio. Não, uma palavra assim. É tipo... Isso, ela vai... É um trava-língua. Epistemicídio? É o epistemicídio, Amanda?
Isso, ela trava a minha língua. Isso, me lembra bastante. Rafa, você contou essa parte, então, da sua história. Eu vou puxar aqui um pouquinho da minha, a gente vai se complementando, né? Fechou. E eu acho que é importante fazer... Por que a gente está falando sobre raça? A gente sabe que essas, eu vou chamar de, são as opressões sistêmicas, né? Opressões sistêmicas, a gente fala que são questões estruturais, mas são questões também estruturantes. A dimensão do que é estrutural, talvez a gente, né, já vem falando. Então, a gente falou aqui sobre questões que vêm muito antes da gente, né, que vêm de bastante tempo, que estão aqui antes da gente nascer, que vão sendo repercutidos por gerações, né, por várias gerações. Essas coisas estão no sistema legal, estão no sistema de saúde, estão no sistema penitenciário. Então, todas as questões que são de opressão, elas são impregnadas na estrutura. Isso vai significar, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, que uma mulher negra, que é a base da sociedade, é estatisticamente comprovada que ela ganha menos de 40% do salário de um homem branco, mesmo tendo a mesma formação, na mesma posição. Então, isso quer dizer que está em toda uma estrutura. Toda vez que a gente olha para a dimensão econômica, toda vez que a gente olha para a questão de acesso a direitos, quem tem, quem não tem, gênero, raça e classe vão atravessar. Então, e a gente está trazendo para cá a centralidade da raça, porque num país como o nosso é uma discussão que a gente não gosta de ter. Tem um professor, o Kamengele Munanga, que ele fala que o racismo no Brasil, o racismo ele é um crime perfeito. E ele fala, por que é um crime perfeito no Brasil? Porque quando a gente pensa em racismo, a gente fica pensando, lá nos Estados Unidos, que tinha segregação, e aí as pessoas negras não podiam sentar, por exemplo, nos mesmos bancos, tinha uma parte dos transportes, né, que eram separadas, né? A gente pensa que, então quem são racistas são os americanos. Ou a gente pensa no apartheid, por exemplo, na África do Sul, né, que foi mais conhecido também, a gente fala, não, eles que são racistas. Mas a nossa sociedade criou uma ideia de mito da democracia racial. E esse mito da democracia racial faz com que a gente fale assim, não, todo mundo é meio misturado, então a gente não tem essa questão, né, afetando assim, quem aqui é branco mesmo, né? Se a gente for para fora, como o Rafa falou, a gente vai ser identificada como latinos, mas aqui dentro, o Rafa sabe bem, né, na hora que ele passa, e outras pessoas que estão aqui também sabem bem que sim, são identificadas como pessoas negras na sociedade. Se a gente for em determinados bairros e a gente fizer um teste de pescoço, a gente vai ver que tem sim, tem lugares que só tem brancos, tem lugares que só tem pessoas negras, né? Se a gente for para as profissões, por exemplo, né? Quantos médicos negros a gente tem no Brasil, e outras profissões também. Então, a gente precisa falar cada vez mais sobre o racismo na nossa sociedade, porque aqui dentro da gente, eu acho que a Marlúcia está... Lá no açougue. Vou tentar aqui ver. Marlúcia, está ouvindo a gente? Passa lá no o microfone dela está aberto, não consigo mutar. Não, você meu velho, eu tô falando que vou pegar o dela, tô falando. Você Rafael, consegue mutar? Você consegue mutar o microfone dela, Rafael? Conseguiu. Deu certo? Obrigado. Deu certo. Então, a gente está falando desse mito da democracia racial. Tem alguma coisa dentro da gente que fala que a gente não é racista e que não dá para ter racismo aqui no Brasil. Mas, na prática, existe todos os dias. E aí, antes da gente entrar, né, no conceito dessas imagens de controle, que é um conceito criado por uma pensadora, uma feminista negra, Patrícia Hill Collins. No Brasil vem também, a gente tem um livro traduzido e a gente faz essas discussões, mas a partir da minha história, quando muito pequenininha,
eu comecei, eu não lembro bem exatamente quando, tá? Mas eu comecei a ter alguns comportamentos que depois, só bem depois, eu fui refletir sobre eles. Então, eu sou uma jovem de 40 anos, né? Então, podem falar assim, não parece. Eu sei que parece um pouco, mas sou uma jovem aí de 40 anos, tenho uma estradinha, e desde muito pequenininha, as pessoas falavam muito comigo assim, tem que dar um jeito nesse cabelo, tem que dar um jeito nesse cabelo. E meu cabelo crespo, né? Hoje eu estou aqui trançada, mas eu tenho um blackão. Tem que dar um jeito nesse cabelo. E o que que era dar um jeito nesse cabelo? Eu ficava vendo na televisão as paquitas, não é do tempo de vocês, né? Mas pode dar um Google lá no YouTube também, né? Para conhecer, mas eu ficava vendo as paquitas, né? Eu ficava vendo outras, eu via as bonecas que eu tinha, eu via as novelas, e o meu cabelo não combinava com o cabelo das mulheres que apareciam lá, que eram ditas como as mulheres bonitas, não tinham um cabelo parecido com o meu. Então, eu passei a alisar o cabelo desde muito cedo e achava que aquilo estava certo, era isso que tinha que fazer. Minha mãe prendia meu cabelo puxando, que o olho ficava espichadinho assim, de tanto que puxava o cabelo, porque o cabelo tinha que parecer liso. E o uso de química, então o meu couro cabeludo vivia cheio de machucadinho, porque naquela época não tinha tantos produtos como tem hoje, mas os produtos eram muito fortes, né? Era uma pasta muito forte. Eu usava um negócio que eu estou contando tudo para vocês aqui, viu? Como é que funciona? Eu usava um negócio que eram uns bobs, assim, e eu passava o final, e eu muito nova, muito pequenininha, passava o final de semana todo, enquanto as crianças estavam correndo, brincando, eu tinha que ficar no sol para poder secar o tal dos bobs, para tirar depois, fazer touca, para o cabelo ficar balançando. Porque o cabelo, o dar um jeito no cabelo, era o cabelo balançando. Eu fui normalizando isso. Eu não achava que estava errado. O tanto que eu gastava de tempo, de energia, até da dor mesmo, né? Arrumando o cabelo, mexendo com o cabelo. Quem colocou aqui alguma coisa? Tem gente cuidando da vida das pessoas? Lúcia. Oi, Marlúcia. Não entendi. Não sei se ela está ouvindo a gente. Também não. Vou escrever para ela aqui. Tá bom. E aí fui crescendo, né? E começando a trabalhar desde muito cedo. E nos espaços de trabalho que eu participava, eu também não via outras mulheres com o cabelo parecido com o meu. E eu não sou uma mulher negra retinta. Oi, Marlúcia. Não sei. Então, vou falando aqui. Se Marlúcia estiver ouvindo, depois quiser contribuir, vem para cá. E aí nos espaços de trabalho, eu não via outras mulheres negras nas posições, né? Nas posições que eu queria. Eu queria trabalhar numa empresa, queria ser secretária, depois eu queria ocupar outras posições. Eu não via mulheres negras nessas posições. E aí eu continuei nesse processo. Eu não tomava sol, porque para não ativar muito a melanina da minha pele, né? Então eu tomava pouquíssimo sol. Banho de chuva não ia atrapalhar a chapinha, né? Sem tomar banho de chuva, sem dar aquele pulão na piscina. E eu fui me privando de várias coisas ao longo da minha vida. E eu fui estudar, entrei na universidade de novo. Na universidade, eu acho que isso ainda ficou mais forte, porque na universidade eu fiz o curso de administração de empresas, e eu era a única mulher negra do prédio inteiro. E aí
mais um motivo para eu andar ali sempre com o cabelo alisadinho. Eu não usava batom forte, porque para não destacar os lábios, né? Era sempre um nudezinho, era sempre para ficar meio ali. E aí eu comecei a ver que eu estava demonstrando muita timidez nas apresentações de trabalho. Eu ia apresentar alguma coisa, eu ficava toda vermelha, muito tímida. Não estava começando esse sentimento de deslocamento, né? Tem alguma coisa errada comigo, eu tenho que dar um jeito, tem que dar um jeito em mim, né? Tem que dar um jeitinho, porque eu não parecia com as figuras que eu queria ser. E aí essa reflexão para mim era assim, eu muito nova estava odiando e rejeitando características que eram minhas. Características que eram minhas e que eram boas e que eram bonitas. Mas tinha toda uma lógica, tinha todo um lugar, tanto na televisão quanto em alguns espaços, né, que eu tinha vergonha na casa que eu tinha, não queria que meus colegas fizessem trabalho lá, vergonha do cabelo, vergonha do corpo, e tudo isso foi criando também, foi me atrapalhando nessa coisa de eu poder me sentir bem, de eu poder me expressar as minhas ideias, de eu poder falar abertamente. E aí, trabalhando em empresas, hoje eu trabalho numa multinacional de tecnologia. Trabalho como diretora numa empresa dessa, assim. E aí, nas pesquisas, mulheres negras é o maior grupo étnico do Brasil. A gente representa 28% da população. O maior grupo do Brasil são grupos de mulheres negras. Mulheres negras é a cara do Brasil, no final das contas, né? Só que quando a gente olha para as empresas, essa realidade não se reflete, principalmente quando a gente olha para essas posições de liderança, essas posições de diretoria. Então, hoje, de todos os cargos executivos no Brasil, só 4% são de executivos negros, e desses, só 0,4% são de mulheres negras. Olha que coisa esquisita. Se na nossa sociedade, né, pessoas negras representam 56% da população, é a grande maioria, por que que dentro desses espaços, né, de poder, a gente não tem essa sociedade refletida? Eu olhava para isso e eu não achava eu achava que era isso mesmo. Só que a gente não se incomodava. Eu falei que essas questões de opressão, elas são estruturais, mas elas são estruturantes porque estruturante é isso que molda o jeito, a gente não percebe. Muitas vezes a gente não percebe. Muitas vezes a gente vira e a gente não percebe que tem esses lugares sociais que o Rafa falou, que tem comportamentos que o Rafa não pode ter dentro de um supermercado e que uma outra pessoa pode ter. É permitido ter. Muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Rafa, se você der uma atualização no slide, eu trouxe uma foto aqui para... não, pode tirar um pouquinho e dar um refresh. Pronto, aí nessa foto aí. E eu quero mostrar para vocês duas imagens. Então, essa imagem da esquerda sou eu, né? E eu comecei a ocupar posições de lideranças nas empresas muito cedo. E aqui, olha a diferença dessas duas fotos, né? Na foto da direita foi quando eu comecei a entender mais, eu quis estudar mais sobre o que é o racismo no Brasil, por que eu não, aos quase 40 anos, eu não sabia qual era a textura do meu cabelo, de tanto que eu alisava, que eu tentava mudar ele, então eu não sabia qual era a textura do meu cabelo. Usei as tranças para fazer uma transição capilar. Ano passado foi a primeira vez que eu fui pegar no meu cabelo mesmo, assim, no meu cabelo natural. Eu sei que muitas de vocês aqui, né, já lidam com essas questões há mais tempo. A minha geração é uma geração que a gente demorou muito a poder falar abertamente sobre essas questões, poder falar abertamente, eu sou uma mulher negra, eu tenho orgulho de quem eu sou, né, dos meus traços, a poder pular na piscina, tomar a chuva, né, a falar abertamente dentro dos espaços, nas empresas e não ficar com medo disso. Então, a gente vai falar aqui sobre imagens de controle, que é esse conceito,
né, de como que o racismo cria várias dimensões na nossa sociedade, e uma delas é a dimensão ideológica, que é as imagens de controle. Então, essa professora, a professora Patrícia Rio Collins, ela fala o seguinte: para a gente entender o racismo, a gente precisa entender 3 dimensões que andam juntas. A primeira é a dimensão econômica, da exploração do trabalho. Em uma sociedade racista, o trabalho de pessoas negras vale menos economicamente do que o trabalho de pessoas não negras. Isso significa, a gente trouxe o caso aqui, né, da senhora que estava ali num contexto, né, de trabalho escravo. E se a gente for olhar, né, mulheres negras, na grande maioria no Brasil, estão ocupando posições, muitas vezes, como empregadas domésticas, em posições em que é negado os direitos trabalhistas, o salário não tem aumento de salário. Toda essa dimensão da exploração do trabalho, ela é muito forte quando a gente fala do racismo. Então, quando a gente olha para uma sociedade em que pessoas negras ganham menos e têm menos acesso à renda do que pessoas brancas, essa é uma dimensão muito evidente do racismo. A outra é a dimensão política, que é a negativa de direitos. Aquilo que deveria ser direito, uma educação de qualidade, saúde de qualidade, a alimentação de qualidade, isso tudo que deveria ser direito de todas as pessoas, isso é muitas vezes negado para a população negra. Condições boas de moradia, os serviços públicos. Eu não sei se vocês sabem, mas mulheres negras recebem menos anestesia nos hospitais do que mulheres brancas na hora de terem os filhos, por exemplo. Existe uma negativa de direitos básicos ali, porque mulheres negras são mais fortes, então não precisam de anestesia. Isso é comprovado. E a dimensão das imagens de controle é esse imaginário, essa normalização das injustiças sociais históricas, que para a gente é como se é isso mesmo. É assim, isso é natural, é como se fosse naturalizado essa ideia. E, na verdade, é uma das dimensões do racismo. Como é que nós estamos até agora? Deu para entender, mais ou menos, essas diferentes dimensões? Ô, Grazi. Oi, Fê. Assim, eu estou ouvindo aqui e estou boquiaberta, porque eu não sabia disso, essas coisas. Por exemplo, então, é provado cientificamente, por exemplo, 2 médicos, o negro e o branco. O negro, ele ganha menos? O Fê, é provado estatisticamente. Eles pegam um salário e colocam. A Grazi que está aí, né, nessas diretorias de grande empresa, ela tem isso assim, é evidente, Fê. E aí vem uma coisa... crime, não. Isso, então. Mas aí é o que a Grazi acabou de falar sobre estrutura e estruturante. A gente normaliza essas condições. E a gente aqui também tem essa mania de não discutir muito salário, né? Então, imagina que nós dois somos diretores, tá, Fernanda? Uhum. Eu não vou virar para você e falar assim, quanto que você ganha? Eu ganho tanto. Eu ganho tanto. Não, na hora que a galera faz uma pesquisa é que eles descobrem isso. E aí, o que a Grazi traz... Nossa, meu Deus. Mas, Fê, eu acho que isso é uma coisa que a gente vê todos os dias e a gente aprendeu a não observar. Sabe por quê? Exato. Quando a gente lembra daquele caso daquele menino Miguel, lembra que a mãe dele tinha que ir lá trabalhar num condomínio de luxo para a menina, e aí ela tinha que levar o filho. Olha, é uma mãe negra. Essa é a nossa sociedade. Quantas mães não fizeram isso, sabe, Fê? Quando você me conta assim, a gente foi discriminado numa loja, com certeza você teve que participar de alguma coisa de trabalho do seu pai e da sua mãe. E aí, quando isso não é uma mulher negra, que é a base da nossa economia, ninguém está olhando para isso. A gente está só passando por isso. Sabe, Fê? E aí é muito grave, porque a gente tem isso que a Graça falou, tudo tem dados. Por exemplo, mandei aqui no chat essa pesquisa grande sobre a cor do trabalho, com os dados aí, para depois, quando vocês tiverem um tempinho, dar uma olhada. Mas realmente, eu não estou vitimizando, não. Sinceramente, eu não sabia. Ela luta para estudar e vai lá e forma 2 médicos, e aí o negro vai ganhar menos? Isso é um absurdo. E, Fernanda, sabe por quê? Porque como a gente está falando de um racismo que é estruturado na nossa sociedade,
o negro ele tem menos condições de trabalhar nos mesmos lugares que os brancos. É só Jesus mesmo. Eu vou trazer depois um outro vídeo que foi feito pelo governo do Paraná, pegando recrutadores, tá? Pegando as pessoas que decidem quem vai entrar e quem não vai entrar nas empresas. E aí fizeram um teste de imagem com esses recrutadores, a mesma cena. Tem um homem branco, tem um homem negro na mesma posição. E aí, alguém escreveu alguma coisa aqui. Nas minhas salas de aula, nas escolas particulares, não tem alunos e alunas negras, exato. E ninguém questiona, está lá todos os dias e não questiona. Eu perdi o que eu estava falando. Você está falando de recrutadores do Rio Grande do Sul. De recrutadores. Eu vou mandar para vocês o vídeo, mas está no YouTube também. Os recrutadores, vendo as fotos, então tinha um homem correndo, na mesma pose, colocando lá. Quando eles olharam um homem negro correndo, eles falaram assim, aqui é uma cena de um assalto, é bandido. Aí tinha um homem branco na mesma posição, falaram, é atleta, está se exercitando, está fazendo Cooper. Aí tinha uma mulher negra na loja, ela é atendente, ela está ali nesse lugar de servir. E a mulher branca na mesma, não, essa daqui é uma estilista, então tá tão impregnado, e aí é nesse lugar que é estruturante, Fê. A gente não percebe, a gente não vê, porque está normalizado, e a gente normaliza absurdos que a gente não deveria. Por isso que fazer conversas como essa a gente vai começar a fazer o teste do pescoço, quem é que está aqui nesse espaço, quem é que não está, como é que está, quando vocês entrarem, né, na universidade, vocês vão olhar, né, qual que é a cor dos professores, quem está dando aula aqui, né, quem é que está na limpeza, quem é que está faltando. Esse exercício, ele precisa ser consciente, porque o que está normalizado é a gente não ver esse racismo na sociedade, mas quando a gente para prestar atenção, quando a gente pergunta qual que é a cor dessa pessoa, e a gente começa a ver essas repetições, aí a gente começa a se questionar e a gente começa a perceber aquilo que a gente não está percebendo. Próximos slides, a gente vai trazer para vocês algumas dessas imagens que estão naturalizadas na nossa sociedade. Acho que é a próxima ali, né, Rafa? Uma das imagens de controle que a Patrícia Hill Collins coloca, que é a imagem de controle da mami, e que é a imagem de controle da empregada da família. Já ouviram aquelas assim? Mas essa mulher é quase da família. Provavelmente, essas são frases atribuídas para mulheres negras que estão a serviço de famílias brancas, que cuidam das crianças, que cuidam, né, que estão lá no serviço pesado, mas que normalmente, né, não têm carteira assinada, não têm benefício, não podem fazer o home office, não têm os direitos assegurados. Aqui, né, na literatura, a gente tem a tia Anastácia, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, nessa representação, que é sempre essa mulher negra que cuida de tudo, que está ali sempre servil, que está sempre à disposição, que está sempre cuidando, mas cuidando de uma família branca. E aí, por isso, pessoal, ela tem que abdicar, inclusive, da própria família. Vocês vão lembrar desse episódio, esse episódio é muito curioso, mas saiu um livro de receitas da Dona Benta. Só que no Sítio do Pica-Pau Amarelo não era a Dona Benta que cozinhava, era a tia Anastácia. Vocês lembram disso? Ele foi para a banca, foi vendido, era super caro. Livro de receitas da Dona Benta. Só que todas as receitas e todo momento do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem milhares de frases racistas, e depois a gente discute isso bem, assim, quem cozinhava era a tia Anastácia. Então, nem para dar nome ao livro, até hoje, e a gente está falando, tipo assim, isso não foi uma coisa de 20 anos atrás, isso foi de recente, do ano passado, se não me engano. Ela não serviu. E aí, esse lugar é o lugar da mulher negra, sempre cozinheira, sempre serviçal. E a gente acostuma com isso. A Globo foi mestre em fazer isso, né? A gente lembra sempre de todas as novelas em que as personagens negras, né, as grandes personagens negras, igual a gente comemorou o centenário da Ruth de Souza. Vocês viram isso, dia 12 de maio? Não?
100 anos, a primeira mulher brasileira indicada a um grande prêmio internacional, ela sempre cumpriu grandes papéis como empregada doméstica. Né? Eu sempre esqueço o nome dela. Não é a Elza Soares, é a Zezé Mota, por exemplo, ela fala disso muito também. O quanto que ela sempre foi colocada nisso. Na Malhação, sempre que tinha uma empregada, vocês vão lembrar. Vocês viram Malhação, gente? Só eu que vi Malhação. Só eu, né? Eu vi só um pouquinho, mas depois parei. Mas eram sempre mulheres negras. É esse lugar de quase da família. De quase da família, e que muitas vezes passa mais tempo cuidando dessa família branca do que da própria família. E aí, eu estava essa semana numa outra conversa, né, em que uma mulher falou, não, mas a empregada da família era mesmo quase da família, tanto é que ela envelheceu. A minha mãe, né, que era a mãe dessa moça que levou ela para o asilo, que paga e visita ela mais do que a própria filha. E aí a reflexão, muitas vezes, essa mulher ela só podia voltar para casa só algumas vezes por mês, porque a família fazia com que ela tivesse que ficar direto dentro dessa casa e ela não conseguiu se relacionar com o próprio filho. Agora, durante a pandemia, a gente está vendo muito disso. As mulheres, no geral, as mulheres mães estão sobrecarregadas e estão também aumentando o trabalho para essas mulheres que normalmente são mulheres negras que estão nessa posição de babá, de empregada doméstica, e muitas vezes essas mulheres estão saiu no jornal também, né, várias mulheres pedindo socorro, porque em função da pandemia os patrões não estão permitindo que elas saiam das casas, né, e aí elas ficam lá presas dentro dessas casas e não podem nem estar com as suas próprias famílias. Então, essa é uma imagem de controle muito forte na nossa sociedade, muito vinculada à empregada da família. Pessoal, e aí os casos mais emblemáticos, né? Primeiro, o último foi o da Ivete Sangalo, que o marido dela colocou a culpa na empregada doméstica, lembram disso? Que eles pegaram Covid por causa dela, porque eles não estavam saindo, e se eles não estão saindo, tem isso tudo. E a primeira morte de Covid no Brasil foi de uma empregada doméstica. Né? Os patrões pegaram, na Europa, na Itália, se não me engano, vieram, estavam contaminados, passaram para ela, ela morreu. Uma mulher negra. E aí, quando a gente os patrões ficaram ótimos, né? Porque recuperaram, tinha o plano de saúde e tudo mais. E aí, trocaram de empregada, gente. Entende? Assim? Então, é isso que a gente vai falar desse lugar, né? Uhum. E aí, como é que essa imagem também vai quando a gente olha para a questão dos homens negros também, né, Rafa? Assim, se tem a empregada da família nesse lugar da mulher que está sempre servindo outras famílias brancas e tudo mais, você tem também uma imagem muito vinculada aos homens negros nesse lugar a serviço de uma população branca. É que ele faz tudo, né? Aquele que é um motorista, que protege, que é segurança e por aí vai. Eu acho que é o Severino que está no próximo slide. Eu acho que é. É isso mesmo. Pessoal, e aí, esse faz tudo é aquele cara que fica sempre à disposição da família. E a Letícia chegou aí, Graça. A professora. Rafa, eu falei com você para olhar o horário, porque eu não sou boa nisso. Eu preciso falar isso. Eu tô aqui na caladinha, eu tô amando demais. Até mandei lá no grupo. Assim, podem continuar por mim sem problema, porque isso é, enfim, matéria, é coisa importantíssima. E, inclusive, meninos, muita atenção, porque nós temos um repertório sociocultural aí para redação de inúmeros temas. Então, já estamos em linguagens há muito tempo, né? Que bom, assim. Eu acabei de ver que a Letícia, assim, gente, eu acho que a Letícia é professora. Eu conferi aqui no WhatsApp rapidinho, eu tô assim, é ela mesmo, mas eu vou falar pra Graça. Não, maravilhoso. E eu vou pegar a parte que eu não vi, porque eu precisei fazer uns negócios aqui, eu quero assistir desde o início. Que ótimo. Pessoal... Eu pedi pro Rafa me ajudar, porque eu não sou boa com esse negócio dos horários, não, viu, Letícia? Qualquer coisa você conversa com ele. Tem problema, não, tô brincando. Gente. Maravilhoso, eu tô amando. Aqui. E aí, pessoal, quando a gente transpõe isso para o universo masculino, e aí, só um cuidado, né? A Patrícia Rios, ela faz toda essa discussão para esse universo feminino, muito vinculada à cultura estadunidense, tá, gente? Então, a Grazi aí, trazendo leituras da Winnie Bueno e de outros pensadores, a gente entende isso para o Brasil, e a gente está fazendo aqui
um arreda-pé, assim, para falar assim, olha, Uma isso funciona licença. para os homens também em alguma medida. Mas entendam, pessoal, para as mulheres isso é pior, tá? Porque os homens ainda têm essa categoria, que a Grazi também colocou muito bem, do gênero, né? Ser homem, ser mulher é diferente. Ser um homem negro, ser uma mulher diferente, mulher negra, é diferente, né? E aí, se a gente colocasse uma escala de preconceito, as mulheres negras estariam sofrendo muito mais preconceito. E aí, pessoal, para o homem isso funcionaria como esse grande Severino. Essa ideia que a gente sempre coloca, né? E eu acho que vocês vivem isso com os pais de vocês ou com os vizinhos, aquele cara que sobe a casa inteira, que ele é pedreiro, eletricista, encanador, ele é mecânico, ele tem que fazer um pouco de tudo. E aí Nas redes sociais a gente só enaltece o Rodrigo Hilbert, mas que na verdade esse Severino como imagem de controle está presente no nosso dia a dia o tempo todo. O tempo todo, gente. Quantos de vocês não conhecem o Rodrigo Hilbert aí? Ele só não tem aquela carinha, né, de olho azul e lourinho. Porque, na verdade, a gente vê isso o tempo todo, né? Cani. Oi, Ana. Ah, não. Desculpa. Não, tudo bem. Eu achei que era comigo. Eu achei que você estava falando o nome de alguém. Falei assim, tô chamando meu cachorro. Tá bom. Não deixou de ser. E aí, de como que esse controle vai colocando esse negro nesse local, né? Eu falei isso pro pessoal, eu estava na faculdade, estudando história, e aí a galera precisava tirar uma porta do colegiado lá por uma série de problemas lá na história é tudo muito bagunçado. Se alguém for fazer história, ela saiba disso. E ninguém da minha turma sabia tirar uma porta. E aí eles me chamaram. Eles não perguntaram se eu sabia, eles me chamaram, porque dentro desse inconsciente já estava pronto de que ele sabia fazer isso. E eu realmente sabia, gente, porque a gente tem que se virar com o que tem e a gente aprende a fazer um tanto de coisa. Gambiarra, gente, todo mundo sabe fazer, né, assim, uma boa gambiarra. E a gente vai se virando nisso e tem uma galera que pode se dar ao luxo de não ter isso. Quando eu vejo aquelas plaquinhas de marido de aluguel, eu sempre penso assim, com certeza ali, na sua grande maioria, um homem negro que faz isso tudo. Que ele é bombeiro, eletricista, encanador, e ele está ali a serviço sempre do outro, né? Esse lugar do a serviço, ele é tão forte, aí o Rafa fala, né? Mesmo quando ascende economicamente, essa imagem fica preservada ali. Eu vou contar para vocês. Antes da pandemia, eu sou chamada para ir em eventos, assim, falar essas coisas. Me chamaram para ir num evento no sul do país e eu era palestrante do evento. Eu cheguei um pouco mais cedo, fiquei lá, entre esses espaços fica um negócio que eles vão chamando de coffee break, fica lá um monte de coisinha para comer, o café e tudo mais. E nesse grupo de altos executivos ali, eram diretores de banco, tinham poucas mulheres e todas mulheres brancas e eles todos homens brancos. Parecia que eu estava na Suíça e não no Brasil. Um dos diretores vira para mim e me pede para servir o café para ele, porque ele imaginava que o único lugar que eu podia ser ali, porque as únicas mulheres negras que estavam presentes ali estavam organizando o coffee. Ele achou que eu era uma das pessoas do coffee. A organizadora do evento veio correndo, né, toda sem graça, né, me tira. Eu serviria o café para ele, eu adoro servir café para as pessoas, né, colocar canela, servir para as colegas, mas não num lugar em que ele só me via ali como alguém que eu tinha ali a obrigação de servir o café, como o Rafa falou, né, numa sala inteira, só o Rafa é o cara que vai entender de como que essas coisas vão funcionar. Então, mesmo quando você está em outros lugares, o problema das imagens de controle é porque numa dimensão individual a gente se questiona, será que toda vez que você sai desses lugares, você se questiona, será que é isso mesmo? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho essa potência? Será que eu mereço estar aqui nesse lugar? Né? Será que esse espaço da universidade é para mim? Será que esse espaço dentro dessa profissão é para mim? Porque eu não vejo outras pessoas. Então, mexe com a nossa autoestima, com a gente conseguir se enxergar com potência e poder estar em todos os lugares. Né? Todas as profissões são super dignas, merecem muito respeito. O problema é quando limitam a gente a esses espaços. E apontam para a gente e dizem, esse é o seu lugar. Então, eu mesmo sendo uma diretora numa empresa multinacional de tecnologia, para aquele moço que estava ali, eu só poderia ser a pessoa para servir o café para ele. Não poderia estar em outro lugar. E aí, pessoal... Pode ir, desculpa, Grazi, perdão. Pode ir. Pode, porque eu já ia falar assim. E aí vem uma outra dimensão, que é uma dimensão muito pessoal,
do quanto que a gente também não se esforça por encaixar naquele lugar para poder ser aceito entre as pessoas que a gente quer ser aceito. Então, é aquela hora que a gente bate e fala assim, olha, será que eu, por exemplo, né, se eu sei tirar a porta, por que eu não vou tirar a porta? Vou aqui aprender a tirar a porta porque isso vai fazer bem para os meus amigos. E aí a gente começa a ver o quanto que esse racismo estruturante, né, estruturado, é também estruturante. E aí vem uma outra frase que é muito pesada, que é assim, o desejo de todo oprimido é se tornar o opressor, que é quando eu começo a reconhecer que realmente talvez esse seja o meu lugar. Eu tenho que fazer isso para ser bem aceito pelos meus. E aí a gente começa a se encaixar e a se enquadrar nisso que a Graça falou do cabelo, dentro desses lugares. Fala assim, olha, se o negro vai ter que ser o trabalhador, por que eu não posso aprender, então, a trocar uma lâmpada? Deixa os meus amigos, quando eles precisarem, eles vão me chamar. E aí a gente começa a ver isso como um modo de inserção no grupo. E a gente também tem que saber a hora de falar assim, não, calma aí, esse aqui não é o meu lugar. Eu tenho potência para ser mais e ser outras coisas. Né? A próxima imagem de controle que a gente tem e que a Patrícia Hill Collins traz é da barraqueira. Mulheres negras na história, elas são muitas vezes identificadas, então assim, hoje eu tenho esse tom doce, né? Eu tenho essa voz, esse tom. Eu não sei se esse é o meu tom mesmo ou se de tanto, né, ficar com receio dentro das empresas, desses espaços, de falar um pouco, às vezes, de uma forma mais assertiva, de aumentar o tom, porque dentro da imagem de controle, mulheres negras são colocadas como as barraqueiras, as raivosas. Então, no ambiente de trabalho, trazendo para vocês, quando você tem um homem que vem, fala, né, fala mais grosso, ele é visto, nossa, né, que homem que tem impulso firme, que coisa assim. Quando uma mulher negra vai falar dessa forma, lá, a raivosa, barraqueira, né, apontada muitas vezes nesse lugar. Então, fica no imaginário de que mulheres negras que se posicionam, que falam, que vira e aponta, que fala para aquele moço assim, fala assim, então, você vai você mesmo pegar o seu café, porque, né, e faz esses apontamentos, imediatamente são reconhecidas no lugar de que estão nesse lugar das barraqueiras. E quando a gente fala, né, desse lugar, desse apontamento, o que isso tira muitas vezes? Tira, quando a gente sente raiva desses preconceitos, dessas coisas todas, a gente sente essa raiva e a gente acha que a gente não pode nem sentir essa raiva. Ou a gente não pode fazer os apontamentos, porque se a gente colocar os apontamentos, a gente vai ser apontada como essas mulheres barraqueiras, mulheres raivosas, e a gente não vai querer ter esses apontamentos, então você fica naquele lugar mais dócil, né? Você não levanta a voz, você fica com um tom mais assim, você vai tentando fazer isso até por sobrevivência, muitas vezes, dentro dos espaços, né? Mas já viram, muitas vezes, mulheres negras falando mais baixo, abaixando a cabeça, ou às vezes não se pronunciando, não falando quando está no grupo. Aí as perguntas que ficam, será que é mesmo assim? Será que é timidez? Ou será que é esse lugar da imagem de controle? Não vou falar para eu não ser julgada nesse outro lugar. Então, são questionamentos para a gente poder se fazer, para a gente ver até onde as imagens de controle nos limitam e quando a gente não está percebendo que isso está acontecendo. Porque muitas vezes a raiva é uma resposta a uma agressão, a uma violência, né, que a gente sofre por conta desses preconceitos que estão estruturados. E esses apontamentos. E a mídia ainda contribui, né, Rafa? A mídia ainda contribui para ir construindo esse lugar nesse imaginário. Pessoal, assim, eu não vou defender, mas eu quero contextualizar. Carol Conká foi o maior exemplo disso daqui. Quando ela se levantou, gritou e falou, não estou falando que ela fez coisas certas, pessoal. O que ela fez ali com o Lucas foi muito errado. Mas quando ela se levanta, se coloca e lidera o processo de forma agressiva, ela tomou lá 99% de rejeição. Ninguém nunca tinha tido uma rejeição daquele tamanho. E não foi por causa da violência psicológica que ela fez, porque na edição do ano passado teve um cara que praticamente bateu na menina e ele não teve essa rejeição toda. Entende? Então, quando a gente vê uma mulher que se posiciona, ela já é automaticamente cortada. Se ela é uma mulher negra, aí começa, nossa, tá louca. E aí vem todo aquele linguajar que envolve questões sexuais. Lá, não tem namorado.
E aí começa a falar como se tudo isso, não tá de TPM, como se ela não pudesse sentir a raiva, como que ela não pudesse se colocar. E aí a gente vai calando, calando, e aí o que era para ser um lugar de posicionamento, de igualdade, se torna um lugar de cala, né? E esse lugar de cala, ele funciona para o homem também, que não pode parecer de jeito nenhum que é uma pessoa violenta, né? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui, né, 1,90, 1,89, então eu já sou grande, já sou alto, não sou forte, não sou gordo, mas parece que é forte, então tá bom. Aí na hora que eu chego ali naquele espaço, eu vejo isso pelos meus alunos, eu dou aluno para o 6º ano. Né? Aquele meu amigo que eu falei para vocês que estacionou o carro antes de mim, ele é do meu tamanho, tem o mesmo físico, mas os meninos não têm medo dele, eles têm medo de mim. E não é porque a minha voz é mais forte, mais grave e tal, é porque realmente eu ocupo esse lugar do homem violento. Toda vez que eles falam assim, tá andando na rua, tem um homem negro correndo, ele é a grande ameaça dele. Ele provavelmente é o criminoso, é ele que tá com a arma na mão, é ele que vai assaltar. Entende? Porque a gente sempre é colocado nesse lugar. De que se eu vou me expressar, se eu vou falar mais forte, lá, olha a violência lá, tá vendo? É isso, ele quer reagir, ele vai matar, ele vai explorar, e aí começa a virar esse caos todo. Porque e aí a Grazi coloca isso muito bem. A gente não pode se posicionar de forma mais dura. Se fosse eu, no lugar daquele Roberto Justo, desculpa, falando, eu demito você, ninguém ia nem considerar, não ia assistir o programa. Aí agora ele falando, bate picos de audiência. Porque ele pode ser grosso, ele pode ser nojento, etc, etc, tal, porque ele tem essa autoridade do mundo branco para ser assim, né? E esse lugar do homem negro como violência, então se você vê um homem negro correndo, o coração vai palpitar, porque já existe nesse imaginário, né, que é essa brutalização dos homens negros na sociedade. E por outro lado, também tira toda expressão de vulnerabilidade, de demonstração de afeto, né, de afetividade. Isso está permeado na sociedade. Quando tem alguma imagem, né, e é mais difícil nas questões de masculinidade que a gente precisa discutir muito, né, mas quando tem um homem nesse lugar da demonstração de afeto, raríssima, às vezes, esse lugar vai ser de um homem negro. Pode até ser de um homem branco, com olhinho claro, né? É o Rodrigo Hilbert, mais uma vez. Exato, né? Exato. Ele pode chorar, gente. Se eu chorar, dá alguma coisa errada. Sabe, tipo assim? E aí, quando eu falo pra galera que eu choro em filme de amorzinho, tipo, nossa, já assistiram Doce Novembro? Não, né? É um filme velho, mas tem que assistir. Gente, rios e rios de chorar. Mas fica estranho. Assim, mas agora, se o Rodrigo Hilbert chora, é bonito. Ele é, como é que chama? Tem uma palavra. Sensível. Sensível. Obrigado, Grazi. É tipo, o Fiuk chorar é uma coisa. O Lucas Penteado chorar era outra. Ele sofreu violência, acabou. Não. Vamos lá. E aí começa todo o processo. Agora, quando o Fiuk chorava, nossa, que homem desconstruído. Ah lá, ele tá revendo isso. Entende, galera? A gente vai encaixando as pessoas no lugar e jogando ele para esse lugar. Ô, Rafael, posso só falar uma coisinha que eu claro, assisti muito Big Brother, eu fiquei muito aficionada. Eu não era dessa, mas assim, a gente vê falando tanto, né? E uma participante que, assim, além da Carol Conká, que no meu modo de perceber se enquadra perfeitamente no que vocês estão trazendo, é a própria Lumena. A Lumena é inteligentíssima, engraçada, eu sigo ela no Instagram, vejo tudo. E ela trazia discussões importantésimas, coisas assim, e ela se colocava bem, ela tinha um jeito muito legal de trabalhar, só que aí, de repente, toda a pauta que ela trazia foi sendo diluída. E tanto é que eu fiquei até com um pouco de antipatia do povo, assim, às vezes, virou brincadeira e tudo, mas tipo, a Lumena vai cancelar, virou filtro de Instagram, então, tipo, você pega toda a bagagem que ela tem e acaba com aquilo. E aí cabe a gente se perguntar, se fosse uma mulher branca, isso aconteceria? Ou estaria virando um mito? Igual a pessoa que acabou ganhando, sensatas, né? Lembra do ano passado que as fadas sensatas? Eles viraram fadas sensatas. Nossa, e a Lumena é incrível, gente. Quem tem Instagram, siga Lumena Aleluia. Amo. Engraçadíssima. Sabe, assim, foi ridículo o que o programa fez com Lumena. Só tô falando isso assim, né? Achei ridículo. Esse lugar. A outra imagem de controle é a imagem no contexto estadunidense da Jezebel, e aqui no Brasil a gente puxa para a mulata.
existe uma hipersexualização de mulheres negras na nossa sociedade, né, que é a mulata tipo exportação, que é essa ideia de que mulheres negras são corpos para serem usados por prazer, né? Tem essa coisa de que mulheres negras que fazem sexo, são liberais, aquela coisa toda, mas não são para casar. Então, tem representações em novelas, quando tem as amantes, né? Normalmente essas amantes é nesse lugar da mulher negra com o corpo hipersexualizado, né, nessa coisa do fetiche coletivo com essa ideia de que esse é um corpo do desejo. Já viram aquela ideia da cor do pecado, da cor do desejo? Vem dessa hipersexualização. Se mulheres já têm essa ideia da objetificação, né, são nesse lugar na sociedade, as mulheres negras ainda mais, porque é esse objeto hipersexualizado. E nesse lugar de que são corpos que são liberados. As pessoas pegam nos corpos de mulheres negras sem nenhum tipo de cuidado, de autorização, encosta a mão, passa a mão no cabelo, passa a mão, porque esse corpo é um corpo, nesse imaginário, é um corpo disponível e é um corpo que está sempre disponível para o sexo, está sempre disponível para fazer as coisas, essa coisa tudo mais. E o corpo das mulheres brancas é esse corpo quase que santificado, imaculado dentro desse contraste dessas narrativas, assim. Então, essa hipersexualização, quando você tem, né, as mulheres negras retratadas na mídia e tudo mais, normalmente são nesses lugares, e um desses lugares é essa mulata, né, nesse lugar de hipersexualização. E aí, pessoal, pegando esse lado mais masculino, mas pegando essa mesma ideia aí, é de como que a gente trata os homens negros, né? Que eles só são vistos enquanto corpos e objetos disponíveis ali. Eu lembro que teve isso. Eu estou fazendo umas referências muito antigas. A minha única referência recente é Big Brother. Mas, por exemplo, tinha uma minissérie chamada A Presença de Anitta. Não sei se chegaram a ver. Eu já ouvi falar. É ótimo, assim. Mas... professor. O Saulo viu também. E aí, Saulinho, vai lembrar disso, assim. Qual que era o objeto, qual que era o lugar do homem negro? Como objeto, como objeto, como objeto. E aí, a gente sempre vai colocando isso nessa objetificação desse corpo perfeito, sarado, suado. E aí, isso lembra muito a venda que era feita de escravos. Quando a gente tinha a população escravizada e ela chegava nas terras brasileiras, eles eram expostos do mesmo jeito que a galera expõe esses corpos negros, que era o único jeito desse homem negro se colocar, que era através do corpo dele. E isso foi muito forte, porque uma das edições mais vendidas da G Magazine, que eu também acho que vocês não conhecem, que era uma revista de nu masculino, foi do Vampeta, que era um homem negro. O Tiaguinho aí, com todas as polêmicas dele, o Zulu, Rafael Zulu, tá? A gente é muito parecido, gente. Assim, bem parecido, tá bom? Nesse nível. A gente é igual. A única diferença é que eu tenho barba. O Rafael Zulu é isso, assim. Para ele se colocar para as novelas, é pelo corpo dele. As pessoas parecem que não lembram de tudo que está acontecendo. E aí, vou dar um exemplo mais recente. O Pantera Negra também era a mesma coisa. O Michael B. Jordan, mesma coisa. A galera vai falando do corpo, do corpo, do corpo. Ninguém fala assim, nossa, que atuação brilhante que esse cara teve. A gente vai apagando essas coisas em troca desse corpo, desse negão. E aí, lembrando da Alcione, que a gente falou no começo da aula, que foi um começo de aula sobre pagode e samba, ele é um negão de tirar o chapéu. Não pode dar mole, senão a gente creu. Lembra disso tudo? É esse lugar que a gente vai encaixando o homem negro. Muito próximo aí da mulata que a Grazi trouxe. A gente acabou compartilhando essas imagens até aqui, né? Letícia, era para a gente ter terminado bem antes, né? A gente trouxe algumas imagens de controle, exatamente para a gente poder fazer essa reflexão, porque, como eu falei, as imagens de controle é essa dimensão ideológica, então, essa dimensão, a gente falou da dimensão econômica, da dimensão de direitos, e as imagens de controles estão nesse lugar da dimensão ideológica que normalizam
essas violências, esses preconceitos, né, nos corpos negros dentro da nossa sociedade. E como que a gente pode contrapor a essas imagens de controle? A partir dessas reflexões, primeiro a gente saber que isso existe, e a partir de um movimento que as pessoas negras conhecem da ancestralidade, que são movimentos de resistência. E a gente resistir a essas imagens de controle para que cada um de nós possa se ver com potência, para que a gente possa se ver que a gente pode sonhar, que a gente pode ocupar todos os espaços que a gente queira e que mesmo que a gente esteja em alguns espaços, a gente possa fazer essas reflexões, que a gente também não possa reproduzir essas imagens de controle para outras pessoas, fazer esses apontamentos com outras pessoas, para que a gente não hierarquize essa ideia de que pessoas brancas são melhores que nós por causa das características, mas que a gente possa se entender, se enxergar com potência, mesmo que o mundo não nos enxergue. Quando a gente começa com esse processo, não quer dizer que a gente não vai vivenciar situações desses apontamentos. É o que eu falei, é um processo, eu penso sobre isso o tempo inteiro e muitas vezes eu sou apontada nesses lugares que reduzem. Só que o exercício de tentar deixar o incômodo no outro, que não consegue nos enxergar em outros lugares, é o incômodo, como o Preto Zezé fala, didático e pedagógico. Então, a última experiência que eu tive, né, a gente recebe muitas pessoas de outras empresas, e aí a moça que estava organizando lá fala assim, Grazi, será que você pode trazer alguém da liderança da empresa, né, porque a gente precisa de alguém que representa a liderança? Eu pude, com tranquilidade, virar para ela e falar, olha, talvez você não esteja acostumada comigo, uma mulher negra, trançada, de piercing, num papel de liderança numa empresa de tecnologia, mas a liderança que vai conversar sou eu, com quem você está conversando há bastante tempo, e você não consegue, mesmo tendo o nome e o cartão, você não consegue me enxergar em outro lugar. Então, vá refletir sobre isso. Mas para conseguir fazer isso, para conseguir apontar e não ficar me questionando, será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não deveria estar nesse lugar? Será que esse espaço é para outra pessoa? Será que isso não é para mim? Será que quando eu fui fazer o vestibular, né, eu fiquei pensando, eu não vou escolher outros cursos, eu vou escolher o curso ali que eu acho que vai dar, né, porque eu não posso sonhar com esses outros lugares, eu nunca vi outras pessoas como eu nesses outros cursos. Então, como que a gente também olhar para essas dimensões faz com que a gente possa, né, se conectar com a nossa identidade, com que a gente possa valorizar os traços, como que a gente pode abrir a boca e falar, sim, eu sou uma mulher negra, sim, eu sou um homem negro, e a gente se orgulhar disso, porque a nossa história não se resume, nós não somos, né, descendentes de escravos. Nós não somos descendentes de escravos. A nossa ascendência foram pessoas que foram escravizadas, mas a nossa história vem de muito antes. A nossa história vem de muito antes. Então, tem toda uma história para a gente poder se conectar. E quando a gente se reconhece nesse lugar, a gente pode fazer coisas incríveis e a gente se sente muito mais livre, né? A gente a gente se vê e a gente se valoriza, a gente se reconhece, a gente celebra o crescimento umas das outras e a gente para de achar que sucesso é eu negar tudo aquilo que faz parte da minha própria identidade. Que é eu querer sair do meu território, que é eu querer me deformar para eu me conformar com os espaços. Eu posso querer mexer hoje no meu cabelo do jeito que eu quiser, né? E os espaços que não dão conta do meu black hoje é que precisam se repensar, né? E não eu que preciso me encaixar dentro dessa caixinha. Então, ter esse tipo de discussão é para a gente pensar sobre isso, né? Para a gente olhar para a sociedade, ver como é que isso está nas novelas, nos filmes, nas músicas, no meio da rua, no supermercado, fazer essas reflexões para a gente ir rompendo no modo de resistência com essas imagens de controle. Por isso, pessoal, que ocupar é preciso. A gente precisa estar nesses lugares. A Grazi falou muito dessa ideia do teste do pescoço. É isso. Chegou no local, não tem negro, a gente não vai sair. A gente vai ficar e vai fazer questão de estar lá.
sabe? Para a gente poder ocupar esses espaços, porque esses espaços também são nossos. Vai trazer mais. E vai trazer mais. A galera vai olhar feio? Vai. É ruim pra caramba. E aí a gente vai organizar rolezinho no shopping. Fechou? Todo mundo junto. Vai ser ocupação total. Eu não sei se dá tempo, Rafa, a gente só passar o videozinho do poema da Maya Angelou. Não sei se dá. Dá tempo, Letícia? Ela que Dá manda. demais, pelo amor de Deus, por favor. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Que eu tenho que ver o compartilhado o som. O som. Que tá dando pau aqui. Ok. Pause reaction. Aqui, ó. Share sound. É esse daqui mesmo, ainda mais. Fechou. Todas essas dimensões que são colocadas, né? Então, que todas vocês aí possam se levantar, né? E se enxergar com orgulho, com potência, enxergar outras também para a gente ir quebrando essas imagens. É isso aí, pessoal. Não tem nada para falar, porque a conclusão ali foi linda. Eu só ia deixar como referência para vocês assistirem o clipe do Emicida, Eminência Parda, em que ele mostra essas imagens de controle e a necessidade da gente quebrar com elas. Já viram? Não, né? Vou mandar no grupo, tá bom? Eu mando lá. O clipe é um arraso. É exatamente o lugar que eles querem colocar a gente, que a gente não vai aceitar estar. Tá bom? A gente pode estar em todos os locais. Um beijo, um abraço, um queijo, um cheiro. Fiquem com a Letícia aí. Desculpa invadir sua aula, viu, Letícia? É porque a gente Sem problema nenhum, aqui. gente. Nossa, a gente que agradece imensamente. Demais, né, meninos? Meninas, demais, né? Valeu demais, gente. Valeu, muito obrigado, viu? Muito obrigada. E Rafa? Nós que agradecemos. Excelente. Que é isso. A gente que agradece vocês estarem aqui, a gente poder compartilhar isso. A gente queria ouvir vocês também. A gente faz uma aula 2. Rafa, tá bom? Oi, chefe. Não saia sem passar o anfitrião para Letícia, senão a sala cai. Combinado. Não faz já igual tá lá. Oi, gente, muito obrigado pela aula. Foi obrigado, Solinho. Nossa, sem palavras. Bom, nesse tempo que eu fiquei, já tô com muita coisa anotada aqui para pesquisar. E a gente com muito repertório sociocultural. Nós vamos falar disso agora. Combinado. Maravilhoso. Valeu. Obrigado, Grazi. Tchau, Grazi. Obrigado, tchau, Brunão. Tchau, pessoal. Obrigado, Letícia. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau. Falou. Boa noite. Boa aula, Letícia. Fica com Deus. Obrigada. Valeu. Com Deus também. Tchau.